Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta. O vídeo de hoje será sobre um tema um pouco diferente. Pela primeira vez aqui do canal, eu vou trazer um vídeo sobre o RPG do Ordem Paranormal, um RPG criado pelo Cellbit. Hoje eu vou falar sobre os elementos que compõem esse universo. Então rapidinho, se inscrevam no canal, aqui toda semana tem novos conteúdos desse tipo e vamos pro vídeo. O paranormal não vem para a nossa realidade de maneira fácil, ou pelo menos assim as coisas deveriam ser. A membrana que separa a nossa realidade do outro lado pode ser enfraquecida pelo medo, e diversos grupos de ocultistas estão dispostos a fazer o que for preciso para enfraquecer a membrana e invocar as criaturas do outro lado. Mas você já parou para pensar o que compõe essas criaturas exatamente? Bom, dentro do universo do Ordem, todas as criaturas, monstros e até os rituais são baseados em pelo menos um dos 5 elementos que compõem esse mundo. Toda atividade paranormal, todo monstro e todo ritual é baseado em pelo menos um dos elementos. Cada um desses elementos tem as suas próprias características, poderes e fraquezas, além de um significado do que eles representam nesse mundo. Vamos começar com o primeiro elemento que foi nos apresentado na obra, o elemento da morte. Segundo o diário do próprio Arnaldo Fritz, a morte é a entidade do tempo. Ela busca os momentos vivenciados, distorcendo a percepção egóica da existência de cada indivíduo para o seu próprio agrado. A morte foi inicialmente nos apresentada na segunda temporada do RPG, durante O Segredo na Floresta. Como vocês viram pela descrição, ela representa basicamente o tempo, e como consequência, seus rituais e as suas criaturas podem ter o poder de modificar o tempo, seja acelerando ou retardando o tempo. A morte deve manter a cronologia da realidade para que todas as histórias tenham um fim. Normalmente, a morte é caracterizada com espirais e distorção temporal, e quase tudo que está relacionado com o elemento da morte possui uma cor preta ou uma cor cinza, como por exemplo uma substância conhecida como lodo preto, que foi nos apresentada no Santo Berço. Rituais e criaturas de morte são fortes contra criaturas do elemento sangue, isso porque a distorção temporal da morte ataca a percepção carnal do sangue, mas em compensação, a morte é fraca contra elementos de energia, um outro elemento que eu já vou explicar daqui a pouco. O comportamento da entidade principal da morte parece girar em torno de si mesmo, buscando constantemente se alimentar de algo conhecido como energia potencial, sempre centrado em símbolos de espiral. Dando uma boa resumida, a cada segundo que uma pessoa perde contemplando as espirais dos símbolos de morte, é um segundo que essa mesma pessoa poderia estar fazendo outras coisas, vivendo outras experiências. E isso agrada a entidade de morte. Não só agrada, como também a alimenta. Isso cria energia potencial. Quanto mais energia potencial a entidade consome, mais forte ela fica. Isso inclui também as manifestações da relíquia de morte, como por exemplo o Santo Berço, que foi nos apresentado durante a segunda temporada. Caso os agentes da Ordem não tivessem destruído o Santo Berço, ele continuaria a se alimentar de energia potencial e cresceria mais e mais, até talvez se tornar imparável. Você olha pra eles uma última vez. E o que você faz? Eu dou um sorriso, eu fecho o olho e puxo o detonador. Você aperta. Você vê, por mais algumas horas, a mochila se acendendo em uma grande explosão, até que ela alcança o Deus da Morte na sua frente. E... o vazio. Vocês todos veem o Thiago ser consumido pelas chamas junto com o Deus da Morte. E a caverna começa a tremer, com o lodo todo se dissipando ao redor de vocês. Um triste final para o nosso herói Thiago Fritz. Mas voltando para o elemento de morte, as pessoas marcadas que possuem a sua marca relacionada ao elemento de morte podem se comunicar com a entidade de morte que habita o outro lado após atingirem 55% de exposição paranormal, como por exemplo o Dante. E quando a pessoa se comunica com a entidade de morte, tudo que ela vê é uma espiral gigantesca no centro de uma imensidão infinita, onde o tempo não existe. Cada momento é instantâneo e eterno ao mesmo tempo. E um imenso lodo preto armazena todos os segundos que foram roubados às pessoas que foram vítimas da entidade de morte. As criaturas que são baseadas no elemento de morte normalmente são representadas como criaturas apáticas e cruéis.
parecem não ter sentimentos e agir por um simples instinto quando enfrentam outras pessoas. A percepção temporal dessas criaturas também podem ser modificadas, tornando-as muito lentas ou muito rápidas. Sua anatomia sempre apresenta uma forma esquelética e magra, além do característico lodo preto circulando seu corpo. E os marcados que tiverem afinidade com o elemento de morte também se tornam um pouco mais frios e apáticos. Também existem rituais muito úteis, como por exemplo o de cicatrização. Sempre quando uma pessoa se ferir, esse ritual pode acelerar o tempo na ferida, permitindo que ela se cure muito rápido, e assim a pessoa recupere seus pontos de vida. A relíquia de morte é uma relíquia conhecida como o Parasita de Dimensões, que sempre se apresenta como um gigantesco coração preto feito de lodo, conectado por vários tentáculos. Esse parasita foi nos apresentado na segunda temporada como o centro do Santo Berço, e a sua função é coletar energia potencial para a entidade de morte. Tudo tem um começo e um fim, e o tempo leva todas as coisas. Nada que é levado pela morte pode voltar ao que era antes. O próximo elemento é o elemento de conhecimento. O conhecimento é a entidade da consciência. Descobrir, aprender, conhecer e decifrar. Ter a própria percepção do outro lado e as suas entidades agrada o elemento do conhecimento. A razão e a lógica do conhecimento reintegram e suprimem o caos da energia. O conhecimento trabalha para sustentar o que ele chama de equilíbrio, para que a realidade tenha um propósito. Diferente da entidade de morte, a entidade do conhecimento não pretende se expandir infinitamente. A entidade do conhecimento quer manter as coisas equilibradas, tudo balanceado. Tanto o bem quanto o mal precisam existir. E sempre quando um indivíduo ameaça o conhecimento reage. O comportamento da entidade do conhecimento parece ser sempre com o objetivo de adquirir mais conhecimento. Acontecimentos que geram uma grande fonte de medo, seja através de textos, palavras ou até mesmo sigilos, agradam e fortalecem a entidade de conhecimento. Por esse motivo, as criaturas dos existidos possuem muitos textos em seus corpos, com o objetivo de assustar outras pessoas, gerar medo e fortalecer a entidade. As criaturas rituais associadas ao elemento do conhecimento sempre terão tons de amarelo e branco. Quando um marcado com afinidade ao conhecimento transcende após atingir 55% de exposição paranormal, ele pode se comunicar com a entidade de conhecimento. Ele se vê numa imensidão infinita de medo, escutando um ruído familiar que parece cada vez mais alto. E esse ruído é composto por milhões de vozes que gritavam de desespero ao mesmo tempo. Essa é a entidade de conhecimento. Bem assustadora, não é? Os marcados que possuem afinidade com esse elemento também têm algumas habilidades a mais. Caso eles queiram, eles podem mudar seus olhos para uma cor amarela. Também podem adquirir uma personalidade um pouco mais lógica, fria e calculista. Os rituais de conhecimento estão sempre relacionados com a percepção da realidade, além de qualquer outro meio de comunicação com o outro lado e suas entidades. Um exemplo disso é o ritual do alterar memória, que faz com que o alvo perca sua memória e não consiga se lembrar do que aconteceu. Além do ritual de passagem de conhecimento, que foi utilizado pelo Kian para transferir a sua consciência para outras pessoas ao longo de milênios. E falando no Kian, o Kian é um marcado com 100% de exposição paranormal, e a sua marca está relacionada ao conhecimento. Por esse motivo, ele é a única pessoa da obra que não pode morrer de jeito nenhum. Pelo fato de que ele possui 100% de exposição paranormal, ele é a única pessoa do mundo que pode conjurar todos os rituais, além de ser uma figura extremamente poderosa dentro do universo. A única maneira de matar o Kian é utilizar o elemento que suplanta o conhecimento. No caso, o elemento do sangue, mais precisamente a relíquia do sangue. Mas infelizmente a ordem ainda não possui essa relíquia, então eles só prenderam Kian mesmo. Mas voltando para o conhecimento, a relíquia do conhecimento é a máscara do desespero. O portador da máscara se torna o magistrado. E o magistrado sempre trabalhará para executar exatamente a vontade da entidade de conhecimento. O magistrado sempre trabalhará para manter o equilíbrio na realidade. Sempre que a entidade detectar que alguma pessoa ameaça o equilíbrio, ela fará com que o magistrado convide essa pessoa para integrar a seita das máscaras, que é liderada pelo próprio magistrado. A antiga seita das máscaras já foi derrotada e morta em uma épica batalha contra o anfitrião. Já a magistrada, ela sobreviveu a essa batalha, porém acabou sendo morta pelo Kian. Vocês veem a silhueta
de Kian segurando a cabeça da magistrada. Ele solta e o corpo dela cai com a máscara. Teste de reflexo, T-Bag, ele vai pegar sua cabeça. E a relíquia de conhecimento atualmente está sob posse da Ordo Realitas. Mas claro, toda vez que uma pessoa se torna nova portadora da relíquia de conhecimento, ela perde tudo. Porque, para o conhecimento, saber tudo é perder tudo. O próximo elemento é o elemento de energia. A energia representa a entidade do caos. A energia é a entidade do caos. Tudo que não pode ser explicado, o intangível, a anarquia, a constante mudança, o calor, o frio, a luz e as trevas, tudo que envolve a imprevisibilidade e a transformação agrada a entidade de energia. A transformação da energia sobrecarrega os efeitos da morte. A surpresa, o que ninguém esperava. O susto, é isso que agrada a entidade de energia. E as criaturas que são baseadas em energia possuem algumas cores próprias. Elas normalmente vão se apresentar em tons de roxo, ciano, azul, verde ou rosa. As criaturas baseadas em energia normalmente se apresentam com uma forma um pouco ao mesmo tempo sólida, líquida e gasosa. Essa entidade normalmente se manifesta de uma forma etérea fantasmagórica. O objetivo da energia é sempre desafiar as correntes da realidade, desafiar as regras, criar o que é imprevisível. É exatamente isso que agrada a entidade de energia. Quando um marcado com afinidade em energia se conecta com a entidade de energia, ele sempre vai se enxergar em uma imensidão infinita de medo. Se enxerga como se ele estivesse no espaço. Ele vê as galáxias se transformando muito rápido, as estrelas colidindo, mesclando e se deformando sem nenhum padrão. O ambiente gira em direções opostas. Explosões acontecem o tempo todo em todo lugar. Nada faz sentido e aqui tudo é completamente ilógico. Aqui o caos reina supremo, porque dentro da energia o caos é inevitável. Os marcados que possuam afinidade com o elemento de energia também podem apresentar algum comportamento diferente. Eles podem acabar desenvolvendo uma personalidade imprevisível, caótica e até mesmo um pouco louca. Os rituais de energia também possuem resultados muito inesperados. Alguns possuem efeitos extremos e outros efeitos sutis, imprevisíveis, como sempre agradando a entidade. Um exemplo é o ritual de amaldiçoar tecnologia, que faz com que as armas de fogo fiquem mais poderosas. Como tal, os rituais de energia são muito efetivos contra criaturas de morte. A relíquia de energia sempre vai se manifestar com uma espécie de esfera de energia que emite uma chama líquida. Essa relíquia pode habitar objetos metálicos. Atualmente, ela habita a espada do Joey. Essa relíquia, como todas as outras, pode habitar marcados. Sempre que um marcado se tornar o novo hospedeiro da relíquia de energia, ele se tornará o anfitrião. O último anfitrião, Arnaldo Fritz, acabou sendo derrotado pela Ordem, após uma dificílima batalha dentro do Coliseu. Crítico. Mano, é isso. Como você quer matar ele? Paro do lado da Karina. Ele me vê, né? Ele Virou pra você. com uma mão eu quero pegar na máscara dele. Ok? Eu quero arrancar. Você arranca. Você vem, o corpo dele começa a se desfazer. Está segurando a cabeça dele. E você consegue ouvir ele ainda falando. Eu quero jogar pra cima. O nome disso é liberdade. Eu jogo a cabeça pra cima e eu quero em alguns pedaços. Você faz isso. E a cada vez que você corta, você vê raios saindo de dentro da cabeça dele. E os raios começam a circular ao redor da sua espada. A lâmina da sua espada. E ela começa a se transformar. Quase como um sabre de luz. A sua espada agora é a relíquia da energia. Oh my God! O anfitrião tá morto. Após essa batalha muito épica, a Ordem pôde capturar a relíquia de energia, que atualmente está contida na espada do antigo agente Joey Joke. E falando nele, bom, que descanse em paz. O próximo elemento é o elemento de sangue. O sangue é a entidade do sentimento. Ele busca a intensidade, a dor, a obsessão, paixão, amor, fome e ódio.
Tudo que envolve sentir uma emoção extrema agrada a entidade de sangue. Os sentimentos extremos do sangue superam a razão e a calmaria do conhecimento. O elemento do sangue, na verdade, representa o impulso e os sentimentos nesse mundo, principalmente emoções extremas como raiva, alegria, paixão, dor e etc. E como tal, as criaturas que são baseadas no elemento de sangue normalmente possuem um comportamento mais selvagem, mais animalesco. Também são criaturas bastante agressivas e que não pensam muito. A cor que representa o elemento de sangue é o vermelho, e a entidade de sangue que habita o outro lado tem por objetivo causar o máximo de dor possível às pessoas da nossa realidade. Ele aparentemente quer devorar toda a carne e sangue que existe. E como tal, as suas criaturas terão o mesmo objetivo. Quando um marcado com afinidade em sangue atinge a marca de 55% de exposição, ele pode se conectar com a entidade de sangue. E quando isso acontecer, ele vai ver um gigantesco oceano vermelho que parece ser infinito. Esse oceano emite sons animalescos e aparentemente ele também é invadido por um fluxo muito grande de sentimentos terríveis. Porque, para esse elemento, tudo começa pelo sangue. O sangue é o fluxo que banha a eternidade do outro lado. Os rituais relacionados ao elemento de sangue também possuem uma temática semelhante. Normalmente terão como objetivo causar alterações físicas e muitas vezes relacionadas até mesmo à violência. Um bom exemplo é o ritual de ódio incontrolável, que o Arthur usou na batalha final contra o Gal na 3ª temporada. Claro, isso quase acabou matando o Arthur, mas faz parte do universo. As criaturas que são baseadas em sangue normalmente são criaturas bestiais, agressivas e até mesmo com uma aparência bem nojenta. A maioria delas também é cega, elas não enxergam e se guiam apenas com os outros sentidos, principalmente o tato e a audição. Normalmente também possuem a pele exposta e dentes muito afiados. O exemplo mais comum de criaturas de sangue são os zumbis de sangue, que são basicamente pessoas comuns que acabaram morrendo em uma área que possui uma membrana muito fraca, e por esse motivo acabaram se transformando em monstros. A relíquia do elemento de sangue ainda é um pouco misteriosa. Ela é descrita simplesmente como o trono. O portador da relíquia de sangue é conhecido como o diabo, e ele tem a capacidade de oferecer às outras pessoas algo conhecido como o pacto, que é basicamente um acordo que torna a pessoa dependente do diabo. Atualmente, a relíquia está em posse de Henry, um escripta que em algum momento desconhecido acabou se transformando em um marcado. Se libertou do controle de Kian e atualmente é o portador da relíquia de sangue. Depois de todo esse tempo, é assim que a sua grandiosa calamidade termina? Eu acho que o seu problema era justamente esse, Léo. Você viveu tanto tempo que não sentia mais nada. Mas agora... agora eu sinto, dentro de você, uma tormenta incontrolável, o mais puro e lindo ódio. Agora nós somos iguais. Ele tá vindo. Não se preocupa, Leozinho. A história não termina aqui. Eu vim te oferecer um pacto. E para finalizar, vamos ao último elemento. O elemento do medo. O medo é a entidade do desconhecido e do infinito. Presente desde os primórdios da humanidade, ele modifica a natureza do universo. A sua existência diferenciada é um mistério. De longe, o medo é definitivamente o elemento mais misterioso de toda a obra. Todas as manifestações paranormais são geradas pelo próprio medo. O medo que as pessoas sentem é a única coisa capaz de enfraquecer a membrana. E é isso que permite que as criaturas e monstros que vivem no outro lado possam invadir a nossa realidade. Porque dentro desse mundo, o medo é infinito. Uma característica única desse elemento é que ele não é forte e nem é fraco contra nenhum outro elemento. Por exemplo, o elemento de morte é muito efetivo contra criaturas de sangue, enquanto o mesmo é fraco contra criaturas de energia. Isso não acontece com o medo. O medo é o único elemento neutro em relação aos outros elementos. Os rituais do elemento de medo quase sempre têm o objetivo de
desconsiderar as regras do outro lado, e como tal, apenas marcados podem utilizar rituais de medo. As pessoas não marcadas dentro dessa obra podem utilizar rituais dos outros 4 elementos, porém, eles não podem usar rituais de medo. Apenas os personagens controlados pelos jogadores dentro do universo de Ordem Paranormal. Um exemplo de ritual de medo é o ritual do Cinerária, que foi utilizado pelo Kaiser. Isso permitiu que os agentes da Ordem pudessem ser salvos depois que Kian retornou, mas infelizmente isso custou a vida do Kaiser. Pode fugir. Você pode correr, não precisa ter vergonha. Ninguém vai ficar sabendo. Eu vou fazer questão disso. Você pode fugir. As sombras estão quase chegando. Eu cuido do resto. Ninguém vai saber. A escolha é sua. Cala a boca! Eu coloco o cigarro na boca, eu acendo. Cinerária! Foda-se! Alho! Let's go! Esse ritual basicamente enfraquece a membrana e permite que outros rituais realizados à sua volta fiquem mais fortes, o que permitiu que a seita das máscaras pudesse salvar os agentes da Ordem. Porém, para isso, o Kaiser teve que ficar para trás. Atualmente, a única criatura que nós conhecemos que tem afinidade com medo é a Degolificada. Porém, ela também possui afinidade com todos os outros 4 elementos. Então, talvez não seja algo tão especial assim. Quer dizer, todos os monstros e criaturas que vêm para o nosso mundo são gerados a partir do medo. Mas será que existirá um monstro feito unicamente de medo? Bom, é um elemento bem misterioso afinal de contas. Nós não sabemos quase nada dele. Inclusive, a respeito da sua relíquia, nós simplesmente não sabemos absolutamente nada. Não sabemos nem se existe uma relíquia de medo ainda. E mesmo que ela exista, nós não temos a menor ideia de quem possa ser o seu atual portador. Mas o que nós sabemos é que o medo será melhor abordado no próximo jogo de Ordem Paranormal, O Enigma do Medo, que pode ser lançado ainda no final desse ano. Bom pessoal, mas é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal para acompanhar novos conteúdos desse tipo. Fiquem bem e até mais.